Sejam muito bem-vindos à Conferência da Paz. Vocês viram hoje que eu disse que o Cris ia ser o primeiro a aparecer? Foi a primeira vez que ele não apareceu na conferência até hoje. Chris Kidd sempre foi o primeiro a atender. Dava 2 chamadas, o Cris atendia. Está ocupada. Deve estar ocupado. Renatinho! Olá. Oi! Será que ele tá na internet, o Cris? Pode ser. É mais possível que seja isso, né? Segunda-feira foi aqui o problema. Na meditação mundial deu problema na internet. Mas é por causa da energia da tia Silvana, que tava aqui, ó, tava um furacão energético por aqui. Fiquei pensando nisso. Boa noite aos membros, ao Mate, ao Lucas, a Mate Moete com o coração alado, a Marga Adriana, seja muito bem-vinda, muito boa noite para vocês. O Júnior Gonçalves Pinheiro, boa noite, acho que é a primeira vez que está conosco aqui na Conferência da Paz, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje estaria conosco aqui também o Jordelei e a tia Silvanuca, porém o Jordelei, ele lembrou que tinha hoje um encontro lá no lar de Juliano, era uma reunião do lar de Juliano, que eles iam decidir várias coisas, né, Hélio? Inclusive da diretoria, inclusive era para estarmos lá, pá. Pois para estar principalmente, né? Mas eu não poderia, porque eu tenho meu compromisso aqui com a conferência, e porque será decidido hoje algo muito importante por lá. Será decidido a ampliação, porque tem pessoas saindo até... Tem gente sentada na privada do banheiro, que é o único lugar que tem para sentar, de tanta gente que vai. Então, hello! Cris, tu estava com problemas de internet? Não, eu tava com problema de telefone mesmo. De telefone. Falando de telefone, deixa eu botar no silencioso aqui que eu esqueci, eu tava chamando ele. Ué? Muito bem. Aviônicos. Muito bem. Gente, Cris, eu tava falando que hoje tem uma reunião lá na diretoria do lar de Juliano, que é para estudar a ampliação do local. O local é alugado e a senhora que é dona ali do local não quer deixar ser ampliado. Já fazem algum tempo, né, alguns anos, que ela não quer deixar ser ampliado, né? Sim. Mas ela também só tem a ganhar, né? Porque é alugado, a gente vai ampliar. Ela, quando diz alugar, vai ter um lugar maior, né? É o que se tenta conversar com ela, né? Daí Deus sabe, né? Mas o mentor Ignazio, ele já disse que aquela sala já é maior. Só tá esperando a gente se mover. Do lado de lá ele já comentou que é bem maior, né? Do lado de lá é gigantesco mesmo. É. Muito bem. Gente, os membros estão aqui conosco. Dou boa noite a todos eles. Lembro que vocês podem trazer a qualquer momento suas perguntas, que elas conduzem a nossa conferência. Certo? Minha mãe não tem ciúmes da tia Silvana, né? Minha mãe, a tucana tia Silvana. Quer dizer, ao contrário, a tia Silvana tucana minha mãe, que ela não... Minha mãe é super quietinha, fala uma palavra por dia, e a tia Silvana não para, né? Muito bem. Miriam, que bom que conseguiu estar aqui conosco. Tua internet funcionou, então. Ai, tá uma briga aqui, gente. Se eu cair, não se assustem, mas tô tentando, né? Tudo bom? Mas cuida para não cair, senão vai te machucar. Eu tenho uma fotinha aqui. Então, tá bom. A Monize apareceu com vídeo, ainda bem. Ainda bem, Monize. Olha que coisa boa. E não tá com as rolinhas no cabelo da Dona Florinda. É porque, como você falou que o Jordelei vinha, eu falei, eu não vou fazer a brincadeira. Eu não acredito. Aí eu falei, eu vou assustar chicotear ele. O Jordelei vai se chicotear, porque ele era pra vir, né? Mas não pôde por causa dessa reunião. Mas ele já falou que vai vir nas terças-feiras conosco, então vai ser muito legal. Ele vai participar lá da casa dele, né? Via Hangout. Que nem vocês. E aí a tia Silvana, eu também tinha convidado ela pra vir. Porém, nós não tivemos tempo hoje, não é mesmo, Hélio? Não tivemos tempo mesmo. Eu não pude ir lá buscar ela. Mas eu acho que vai ser muito bom. Vai. Hélio, bons frutos. Hélio Marmelho, olha, a gente estava gravando hoje o primeiro capítulo da série Conversando com Deus, que vai ter no sábado. Só que vai ser algo assim, ó, completamente... As pessoas vão sair do vídeo e vão olhar assim, eu cliquei no vídeo certo, porque não vão entender. Não vão entender o que está se passando lá. Vai ser assim, ó, uma introdução muito diferente, muito legal.
E a pessoa acho que vai sair do vídeo. Que vídeo é esse? Cliquei no vídeo errado. Tem a ver. É pra ser bem sério a coisa, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir ver o vídeo sem rir, porque eu vou estar na mente os bastidores. Vai ser bem legal. Daí eu não pude buscar a tia Silvana hoje, mas acredito que a tia Silvana vá participar também da conferência lá da casa dela. Sempre que vocês quiserem, a gente convida, tá bom? E eu convido ela para participar. Muito bem. A tia Silvana fica aqui até o dia 9, terão vários vídeos com ela no canal ao longo deste tempo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre crenças. E eu vim batendo nessa tecla, né? Venho batendo nessa tecla. E também na ideia de que as nossas coisas têm as nossas energias, né? Então a gente tem que sempre pensar em tudo que a gente pensa sobre as coisas. Vai dar o rumo para elas. Por exemplo, assim, o que vocês acham de assim, ó? Isso aqui, ó. Eu tenho uma folha de papel aqui, certo? E eu vou mostrar esta folha para alguém. Digamos que eu mostrei essa folha para a Monize. E a Monize pega esta folha e ela vai ler. E foi algo que eu escrevi para ela. Ela vai ler o texto que está aqui, certo? Porém, as inteligências da Monize vão ler o texto e vão ler toda uma carga de energia que tem aqui, que tem a minha mente. Que a minha mente colocou aqui, que não fica isso consciente para ela, mas isso vai influenciar totalmente na resposta que ela dará a esta carta. Totalmente. Certo? A nossa energia está em todos os lugares. Como podemos dar mais exemplos? Eu tenho outros exemplos, mas eu quero guardar este exemplo, por enquanto. Exemplo de a nossa energia estar em todos os lugares. Em todas as nossas coisas. Todas as nossas coisas ou em todos os lugares? Em todas as nossas coisas. Em todas as coisas, em todos os lugares está. Eu pensei um pouco mais longe, né? E aconselharia todo mundo que está nos acompanhando ver a grande conexão, as 13 palestras, né? E aí iria entender, tintim por tintim, de como que isso acontece, porque que o todo está em tudo e o tudo está em todo. Sim, ele nos contou uma vez de uma senhora que morava lá perto de Aceguá, que ela, só um pouquinho, que acho que a Miriam, tu está com uma interferência no teu microfone. Jordelei já voltou do lar? Olha, quem está aqui conosco? Jordelei, seja muito bem-vindo. A gente corre, mas chega. Ah, que bom que conseguiu vir. Que bom, que bom. Vocês viram que o meu chakra coronário está bem ativado hoje? Tá mesmo, tá até iluminado. Eu vi também que o teu relógio tá errado, são 7 horas, é isso? Onde é que tu tá morando, que tem esse fuso horário? Ah, mas é que isso aí são segredos que eu não posso contar, senão eu tenho que matar. Então tá bom. Muito bem, que bom que tu veio. Eu já tava arranjando aqui uma desculpa do que por que tu não pôde vir, mas então não precisou. Eu precisava, eu tinha uma reunião na Casa Espírita e como coordenador de grupo de sexta eu tenho que estar presente. Maravilha, maravilha. Estamos aqui também, Jordi, com os membros do YouTube, eles estão comentando e a gente vai respondendo os comentários que eles trazem para nós também, tá bom? Maravilha, maravilha. Adorei as mensagens que vocês escreveram hoje cedo no grupo, quando eu entrei. Obrigado, eu também adoro muito vocês. Que bom. A Denise disse que o Jordelei fez uma coisa única que o Pava: trazer mensagens do além. Né? Mensagens do além. E o que é a mulher da Aceguá, Pava? Agora fiquei curioso, não lembro disso. Que tu contou que era só entregar o objeto de uma pessoa para ela e que ela sentia a energia da pessoa e conseguia até mesmo localizar onde a pessoa estava. É trabalho de psicometria, né? Trabalho mediúnico. Psicometria. Isso é muito interessante. A gente vai falando mais sobre isso. Aqui os membros falaram assim, o Júnior Gonçalves disse: boa noite, esta pergunta pode ser para todos. Gostaria de saber a visão de vocês sobre crianças com autismo. Pelo menos as pessoas que eu conheço que estão aqui, quem tem mais, ou pelo menos que já leu mais sobre isso, é o Jordelei.
Tava demorando. Gente, eu posso até me aposentar agora, porque estamos aqui com o Jordelei, eu vou ficar assistindo. Você viu o mate pode ouvir. Engraçado porque agora, recentemente, no projeto que eu estou dando aula, eu estou tendo a experiência de ter um aluno que é autista. E é muito interessante, porque a área de conhecimento que ele se entrega é a história. Ele sabe tudo de história, tem 12 anos. Ele me contou toda a história romana, desde as primeiras conquistas, desde os imperadores, tudo assim, coisas que acho que nem eu sabia. E o menino de 12 anos sabia. E me é muito interessante, porque na música ele é um pouco travado, ele tem muita dificuldade. Mas as dificuldades, elas esbarram bastante na questão dele confiar em mim. Nós estamos na fase da confiança, dele adquirir confiança. Em relação à espiritualidade, a gente não sabe muito especificamente a origem de cada caso. Por exemplo, o mentor, a espiritualidade, vive nos falando que todo o processo reencarnatório, ele vem em função de uma necessidade que o espírito tem. Por exemplo, a síndrome de Down, que é algo também que recentemente agora foi o aniversário da síndrome de Down. São seres que vivem ainda numa infância, né? Num período de infância. A minha cunhada, minha ex-cunhada, na verdade não sei se é ex ou é cunhada ainda, ela é portadora de síndrome, vocês dão risada porque não é com vocês, né? Ela é portadora de síndrome de Down. Vocês vão deixar eu falar? Não vão, que é isso. Fica à vontade, vou mutar. Não, é que eu tô há 6, 8 meses não morando mais em casa, então eu já não sei se eu trato como cunhado ou como ex-cunhado, mas é um amor de pessoa. E ela tem 2 anos a mais que eu, de idade. Só que ela está estagnada mentalmente num período de 12, às vezes de 9 a 12 anos. Ela varia muito, assim. Vou tentar tirar essa luz da minha cabeça, está me incomodando. E aí as brincadeiras dela são muito de criança, tudo é de criança. E aí, fazendo uma busca um tempo atrás com a espiritualidade, ela abusou muito da inteligência, muito. Então foi necessário ela não corromper uma existência estando nessa fase da vida. Então ela precisou de uma reencarnação, e tomara que ela vença essa prova, né, dessa reencarnatória, para que não mais abandone a infância, porque em outras vidas ela abandonava realmente a infância, acabava ignorando total pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade muitas vezes de domínio e de beleza. Então ela precisou fazer esse estágio estagnada no cérebro de uma criança, na consciência de uma criança. E é muito interessante, porque ela sofre demais, porque ela queria sair, ela queria passear, ela queria comer o que ela quer, ela queria fazer um monte de coisas, mas ela é limitada, né? Então a gente vê, ao mesmo tempo, a alegria, né? Porque é uma criança, 24 horas, mas a gente vê as dores e as aflições de um espírito em provação. O autismo é algo muito semelhante, porém o autismo ele tem, como ele possui variáveis diferentes, ele pode fazer com que tu seja completamente isento e esquecido do mundo que te cerca, ou completamente ativo ao mundo que te cerca, né? Então, as provações se tornam muito individuais. E nós falarmos sobre um tipo de ação da espiritualidade seria enquadrar no que não existe, né? Então, é muito delicado falar sobre o autismo, mas teria que pegar caso por caso, teria que pegar data de nascimento, o nome completo, e tentar buscar nos registros acásicos o motivo das origens. De cada caso. Jordi, a tua explicação foi excelente, né? Porque cada caso é um caso, e tu nos contou um bom exemplo que pode resumir vários outros exemplos por semelhança, né? Então, realmente muito interessante. Eu acredito
Júnior, que foi respondida a pergunta, né? E me lembrou também um outro exemplo, Jordi, porque eu conheci uma pessoa, só que não foi pessoalmente, eu vi na televisão, num canal de documentários, que eles estavam documentando umas pessoas que tinham habilidades raras, certo? E essas pessoas eram consideradas autistas, né? Sim. E porque por um lado eles não conseguiam conviver socialmente, né? Viviam fechados, viviam na deles. Porém, por outro lado, eles eram gênios, né? E tem um exemplo de um cara que eu não vou lembrar o nome, porém ele serve como exemplo do poder do nosso subconsciente, o poder que nossa mente tem, né? Serve de exemplo do poder que se nós usássemos 100% da nossa capacidade, a gente teria, né? Porque ele, através de uma lesão cerebral, ele passou a acessar outras áreas do cérebro que nós não acessamos hoje, conscientemente, né? Mas o nosso subconsciente sabe tudo. Quando eu digo que o nosso subconsciente ele não esquece de nada que se passou, nada mesmo, ele não esquece. E esse cara foi um exemplo disso, porque fizeram alguns experimentos com ele. O primeiro experimento foi levando ele para um passeio de avião, e ele olhou uma cidade lá da Europa de cima, e ele fez uma volta de avião, ele decolou e desceu depois no outro aeroporto e olhou a cidade de cima, e foi pedido para ele fazer um desenho do que ele tinha visto nessa viagem, e ele desenhou rua por rua, prédio por prédio, placa por placa, tudo exatamente onde era, como estava, como se fosse uma foto. Depois comparava as imagens com o desenho dele, a quantidade de detalhes era total, era perfeitamente. Além de que ele desenhava tudo muito perfeitamente, ele não esqueceu de nenhum detalhe, eram detalhes míseros, pontos assim, ó, que aparecia na foto, que aparecia no desenho dele. Levaram esse cara para uma universidade e deram um livro. A universidade escreveu um livro, os alunos da universidade escreveram um livro para receber ele lá. É um livro de 80 e tantas páginas. E ele pegou o livro, ele chegou lá, ele chegou na frente do auditório da universidade, pegou o livro que a universidade escreveu, e ele fazia assim, ó. Deu acho que 1 ou 2 minutos, ele passou o olho nas 80 páginas, deixou o livro de lado e as pessoas perguntavam: onde fulano encontrou o Beltrano? Página 12, linha 32. Aonde que denota no livro que tal pessoa poderia gostar da outra pessoa? Página 79, linha 3. Assim, ó, não demorava 1 segundo. Era exatamente a parte do livro. Estava todo o livro na cabeça dele. E isso faz a gente ver o poder que tem a nossa mente, o momento que a gente tiver maturidade para acessar toda a nossa consciência, não é verdade? É incrível. É verdade. Tudo isso é fato, né? Se a gente for analisar, tem vários graus também de autismo, cada um deles com as suas peculiaridades. E eu tenho um pensamento... eu tava rindo também, Paulo. A Denise disse, né, que estuda 8 horas, não lembro de nada. Mas eu tenho um pensamento, assim, que, por um lado, é egoísmo, é egocêntrico, de que tudo acontece para mim, né, para me trazer algum ensinamento. Então, mesmo essas pessoas que têm as suas limitações, como nós todos temos, mas eu vejo que nós temos muito, mas muito mesmo a aprender com todos esses tipos de, entre aspas, deficiências, né? Deficiência porque não se enquadra no padrão da maioria. E, por exemplo, vejo a facilidade de entrega, de confiança e de amorosidade dos síndromes de Down. E isso aí é um negócio que me toca profundamente, porque não tenho nem a metade disso. E tantas outras genialidades também dos autistas, né? Isso é algo que me toca, assim, porque eu tenho muito mais a aprender com eles do que ficar estudando, criticando, analisando, vendo o que é que aconteceu para eles serem assim.
Claro que são 2 estudos, mas eu prefiro focar nesse de o que é que eu tenho a aprender com estes seres que estão aqui. Claro. Realmente. Existe uma teoria que fala que eles são seres especiais vindo de outros planetas para nos ensinar a amar. Né? Eu não acredito muito nessa teoria. Eu trabalho com vários, né? Eu tenho um grupo de teatro lá com várias pessoas que têm várias síndromes, né? Desde Down, autismo, esquizofrenia, e a capacidade deles de amar e de confiar é uma coisa assim fantástica, é muito diferente, é muito maior. Eles se dão com toda intensidade, sabe? E eu tenho na família uma sobrinha, minha única sobrinha, que ela está com 2 aninhos e 9 meses, e ela é autista também, sabe? Num grau muito leve, mas, assim, não houve uma confirmação de diagnóstico, mas tudo indica. E é impressionante. Ela tem, assim, uns 30 bichinhos que ela gosta de brincar, e ela coloca todos em ordem, assim, e tal. Ela sai, vai para a rua com a mãe dela, volta. Se a gente tirar um bichinho do lugar e mudar a ordem, quando ela chega, ela vai lá, coloca no lugar e acha ruim. Sim. Assim, impressionante a capacidade que eles têm de memorizar. Realmente. E tu falou em memória, Miriam. Tu me lembrou de um outro caso que nesta vez vai nos fazer agradecer pela, nem que seja pouca memória que a gente tem. Porque nesses mesmos documentários que eu adorava ver, tinha um outro cara, só que este era diferente. Este ele tinha batido a cabeça e ele perdeu a conexão com o hipocampo, né, que é a parte do cérebro que traz a memória. Então ele só tinha a memória altamente recente, que é a mais curta de todas, certo? Ele almoçou, daqui 1-2 horas ele não sabia se ele tinha almoçado. Então ele almoçava de novo, daqui 2 e poucas horas ele não sabia se ele tinha almoçado. Então ele desenvolveu uma vida cheia de gravadores. Gravadores era fita ainda, em todas as partes da casa. E ele chegava lá e dizia, almocei. E desligava depois que almoçava. Daí, todas as atividades ele fazia sempre o mesmo dia, todos os dias, de novo. Entende? É praticamente um filme, mas ele fazia todos os dias de novo, porque ele não lembrava de nada. Ele não lembrava do café da manhã, não lembrava que tinha almoçado, não lembrava que os compromissos que ele tinha já passaram 5 anos. Ele achava que ainda seriam hoje. Então é uma coisa incrível, né? O quanto até mesmo a nossa fraca memória é muito importante. A gente tem que agradecer por ela, que ela que, né, faz a gente fazer todas as coisas no dia a dia. Mas nós atendemos, Pedro, recentemente na Casa Espírita, recentemente não, alguns anos atrás, um senhor que sofreu um derrame. Ele estava na UTI e teve um derrame sanguíneo. E ele perdeu toda a memória recente. Ele não tinha mais memória recente. E aí era engraçado, eu ia conversar com ele, ele te perguntava, tá, mas que dia é hoje? Aí ele te dizia, hoje é dia 2 de abril. Que horas são agora? São 19 horas. Tu começava a conversar um pouquinho e ele, tá, mas que dia é hoje? E assim ia. Impressionante. Né, gente? Impressionante. Eu dou boa noite aos membros que estão aqui conosco, a Ceres Campos, a Tamires, a Manu. E vou seguir as perguntas. Vamos ver o que os membros estão falando conosco. E por que as pessoas estão com o microfone desligado aqui? É porque acho que para não fazerem barulho, mas deveriam falar mais. Não, deveriam falar. Aquela criança linda ali tinha que estar se comunicando com a gente. O Renatinho, conversa com a gente. Eu tava vendo que tu tinha um pirulito bem bonito aí. Todo colorido. Não sei comentário, mas acho que seria meio grosseiro. É que aquela criança que tinha, ou aquele adulto que tinha perda de memória recente, que tinha vários gravadores pela casa, podia dar essa ideia pro filme Dorme, não?
tudo bem? É verdade, né? Adore. Boa, cara, boa. É não verdade. foi comentário grosseiro, não. Era uma boa ideia, né? Realmente. A Dória ia usar os gravadores embaixo do mar. Já achei o Nemo. Ela ia gravar. Eu queria fazer um comentário, aproveitando que ele falou desse filminho. Eu fiquei muito emocionada no final desse filminho, da Dory, né? Porque remeteu para mim quando ela encontra finalmente o caminho, ela encontra os pais dela, numa espécie de universo paralelo. Os pais dela ficaram esperando ela, sei lá, por uns 30 anos, porque ela se perdeu quando era criancinha, né? E ela acaba conseguindo entrar em contato com algumas memórias de infância, encontra os pais, depois de velha. Ela nem sabia que tinha pais. E aí, quando ela encontra, os pais parecem anjos, assim, que estavam em outro plano, sabe? Olha, a gente estava te esperando esse tempo todo. A gente nunca esqueceu você. Aí parece que eles fazem uma referência, talvez sutil, com o véu do esquecimento. Com certeza. Vocês já viram esse filme? Não. Qual que é o nome? Fiquei curioso. É bem emocionante, porque parece que faz referência ao véu do esquecimento. Qual que é o nome do filme? Procurando Nemo, não é? Mas é o 3. Acho que é o 3. Procurando Nemo 2. É o 3. Procurando Dory. Procurando Dory. Esse eu queria ver. Esse eu queria ver. 2. Muito legal, gente. Muito interessante. Caiu a programação boa. Esses filmes infantis são os meus favoritos. Tem milhares de ensinamentos, o que eu mais vi na minha vida, acho que foi Rei Leão e Mulan. Mas eu poderia citar outros aqui, que são fantásticos. Muito bem, gente. O Lucas Moraes nos lembrou, a Kiane, vocês lembram da Kiane? Aquela menina prodígio que pinta telas magníficas, né? Com espiritualizadas, né? Com Deus, com profundas palavras, profundas frases, né? Com 10 anos de idade, fazia tudo aquilo lá. É realmente incrível. E a gente vê a inspiração dela, a aspiração que ela tem ao falar sobre aquelas imagens, né? Falar sobre aquela imagem que ela fez de Jesus, né? Dentro da caverna, esculpindo dentro de uma caverna. São assim, são obras, acho que na minha opinião são as mais bonitas que eu já vi. E cada obra que ela tem um texto junto que é de arrepiar, assim, só de ler. E ela falou que uma vez ela foi visitada por Jesus, né? Chegou lá porque ela queria pintar Jesus, mas não sabia como era. E daí ela contando que chegou um carteiro lá e quando abriu a porta, né? Não me lembro se falou que era Jesus, alguma coisa assim, né? Para ela, e foi embora. E foi como ela pintou Jesus naquela tela dela. Só que ela contando, claro, ela conta toda a história que arrepia. E é muito fantástico. Já tá moça. Ela tem mais de 20 anos, tem um canal com vários vídeos dela no YouTube. E esse caso de Jesus, ela ficou pedindo inspiração, porque ela não sabia como era o rosto dele. E apareceu para ela, eu acho que em espírito, um anjo, e disse que podia usar ele como referência. Isto, verdade. Olha, é bem possível que tenha sido daquela gente Jesus, hein? É bem possível. É bem possível que tenha sido realmente daquele jeito. Às vezes, poucas que eu vi as manifestações de Jesus, né? Era bem parecido com isso. Né? Com aquela imagem lá. Com aquela imagem. Mas a gente olha, ela consegue passar tanto sentimento, tanta emoção naquela tinta, né? Que é algo incrível. A gente vê ali o quanto a luz é tudo. Tudo que a gente vê é a luz, né? O quanto ela consegue expressar naquelas pinturas. É algo fantástico. Eu agradeço a presença dos membros do canal, os membros do canal que estão aqui hoje conosco nessa noite maravilhosa.
eu peço, cada apoio é maravilhoso, né? Eu peço que vocês mandem perguntas para nós ou interajam com nós para que a gente some os conteúdos. A Tamiri Santos está aqui nos comentários do chat do canal. Amanhã tem no Hélio Responde uma pergunta que ela realizou. Olha aí, legal. Muito bem. A Kiane é sensacional. Não tem um filme sobre ela? Não me lembro se tem. Deixa eu ver. O pessoal do YouTube tá escutando o que a gente fala? Está escutando. Só os membros do canal. São membros do canal. Sim, mas quem tá lá no YouTube escuta o que a gente fala. Sim. Tá. Quer falar com eles? Pode falar. Não, eu tenho que continuar aqui, porque senão assim eu escondo minha churrasqueira que tá no fundo. Não tem problema. Pode mostrar a churrasqueira. Jordelei, assim, ó, acho que é a primeira vez que tu vem na conferência. A nossa conferência lá começa às 9h10 toda terça, né? E termina às 10. Certo? Sim. Então, sempre convidado para estar aqui conosco. Maravilha. Muito bem. Distância que bregar o pensamento, matéria sutil torna... sim, uma coisa muito interessante, né, Jolie, pra gente comentar aqui com o pessoal é sobre o plano extrafísico e nós lá. Porque aqui a matéria, ela, além de ser um isolador de energias, né, além de fazer com que a gente sinta mais fraco as emoções, os sentimentos, todas as coisas, ela também faz com que a gente consiga nos esconder, né? Nos esconder do que a gente sente das outras pessoas. Por exemplo, se a gente, no plano espiritual, no plano astral, tem raiva de alguém, ou, né, é muito difícil da pessoa esconder isso. Né? Isso vai estar na pele da pessoa, vai estar na aparência, na forma da pessoa. A pessoa vai conseguir sentir isso com muito mais facilidade. Então, outra coisa que a matéria nos traz é poder nos esconder através de um rosto, que a gente, se não quiser, não faz muita expressão, né? E a gente esconde sentimentos, esconde emoções, esconde sensações, porque a gente não vai se deformar ao tempo real daquelas sensações. Então é outra coisa que a gente está, digamos assim, aliviados no momento, né? Além de sentir menos todas as energias, a gente também consegue expressar menos quem nós somos e assim faz com que gere menos atrito aqui no nosso mundo, né? E é como tu fala, né, Jordelei, que tudo que tem aqui no plano nosso, além de ser uma cópia de lá, é muito menor, né? Lá, o que aqui está andando, lá está na perfeição, seja para o bem quanto para a ignorância, né? Lá já atingiu a perfeição. Claro, existe no Vale das Sombras muitos laboratórios que a gente não consegue nem imaginar o nível da tecnologia que existe. E que já há muitos e muitos e muitos anos se faz clonagem. Se trabalha com a clonagem, sim, que é um dos casos mais duros de obsessão que nós temos encontrado ultimamente, que são os clones, né? Então tem muita coisa. Por isso que eu digo, o plano terreno é uma cópia imperfeita do plano espiritual. É verdade. Mas não precisa se preocupar, viu, Sabrina, como a gente estava dizendo. E Jordan, uma coisa até, eu dizendo não precisa se preocupar, mas vou falar uma coisa que eu espero que não se preocupem, né? Porque como tu estava falando de clones, né? Existe até mesmo circunstâncias onde as pessoas aqui na Terra são substituídas por clones extrafísicos, né? E passa a assumir o corpo de uma outra pessoa. Isso é claro que é um caso extremo de obsessão. É algo que ninguém de nós aqui deve se preocupar com isso, porque isso acontece, acredito eu, que nos casos onde a consciência já foi perdida pelo ser que antes estava naquele corpo, né? Então, mas é algo que acontece. Essa utilização de espíritos no plano espiritual por outros corpos, né, ela pode acontecer pelo bem também. Eu lembro de um exemplo muito claro, que foi muito repudiado no início, porque estava recém no começo desses trabalhos espirituais, né, trazer mais à tona a espiritualidade, que é o caso do Lobsang Rampa. Acho que, não sei se todo mundo conhece, né, mas é um escritor tibetano que fez muito sucesso aqui no Ocidente. E ele veio do Oriente para o Ocidente através
de uma técnica, né, que os orientais, principalmente na Índia, eles chamam de prakaya pravesh, que é simplesmente trocar de corpo. Pra cá ou é pra lá, Yashin? Pra cá e pra lá, não? Simplesmente trocar de corpos, abandonar lá um corpo velho, que não tem mais tanta utilidade, e chega por aqui e pega um corpo novo de alguém que já passou pelos seus processos kármicos, que vai desencarnar mesmo, e para esse espírito não precisar morrer e encarnar como uma criança de novo, passar pelo véu de esquecimento, véu de Maia, e ter que passar por toda a infância de novo, que é que é algo delicado, assim, né? Não vou falar com mastice porque é muito legal, até porque o Renatinho está experienciando essa fase e é muito boa, verdadeiramente, mas para algumas funções ela atrapalha um pouco. E quando o Lobsang Rampa falou isso, ele foi praticamente crucificado, mas depois ele explicou bem e hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Isso é uma prática comum para os eremitas tibetanos, para os verdadeiros yogis, né? É verdade, é verdade. Renatinho, eu quero voltar a ser criança. Então tem que escutar e vivenciar todo o AME, Jorge. Aham. Verdade. Gente, agora que as perguntas começaram a correr nos comentários. Estou gostando, vamos ver. O Lucas falou assim, ó, tem muita gente com mediunidade aflorada que trabalha com isso na área forense. É verdade, né? Utilizando as energias dos objetos para a localização de pessoas. É verdade. O Lucas realmente. Moraes perguntou se é isso que eu comentei com o consentimento do possuidor do corpo, velho. E não necessariamente. Às vezes só com o consentimento dos mentores dessa pessoa que possui o corpo. E na maioria das vezes. Às vezes a pessoa que possui o corpo, ela nem sabe disso. É verdade, realmente. Muito bem, gente. Aqui, ó, próxima pergunta. O Álvaro disse assim, eu tenho uma pergunta sincera. Vocês já se cansaram da individualidade? Às vezes eu me encontro cansado dessa sensação de ser alguém, de ter uma personalidade. Isso poderia ser algum tipo de crença? Álvaro, olha, eu vou tirar o chapéu para ti. Eu não estou com chapéu, mas tiraria. Porque realmente, sabe que cansar da individualidade e cansar da sensação de ser alguém e de ter uma personalidade é algo fantástico, no meu ver. Porque esse é o momento que a gente pode realmente abandonar a nossa casca, abandonar quem nós somos para nos possibilitar para algo novo. Isso é algo que faz acabar com o nosso ego, no meu ver, né? Porque a gente se abre para não ser uma coisa, porque às vezes as pessoas passam 1000 anos sendo elas. E é isso que é o maior impedimento para outras coisas na vida dela. É que elas são elas por muitos e muitos e muitos anos, mudando muito pouco. E essa visão é uma visão que faz com que abandone a nossa visão da gente, com que a gente abra todas as possibilidades para novas visões, para ser alguém diferente, para ser algo novo, para que a gente não fixe a nossa consciência em nós, nesse ponto aqui, e pense e sinta com a consciência universal, né, fora da individualidade, não nos ver como individualidade. Isso, Álvaro, eu acho que é um grande passo. Eu acho que todos passam ou passarão por estes pontos aí. Muito interessante. Eu acho que vou passar, porque por enquanto eu sou muito individual mesmo. Assim, eu gosto muito da personalidade, da maneira de viver. Eu gosto de ir para a natureza, eu gosto de estar suado, eu gosto de fazer atividade física. Tá um momento tão bom viver o meu eu, assim, sabe? Em vários momentos. Mas que maravilha, que maravilha. Mas isso não impede de querer que o teu eu se expanda, né? Ele pode se expandir, mas ele vai continuar um bom tempo aqui ainda. Que bom, mas é bom também, né, Álvaro? O segredo é o equilíbrio sempre. É bom ser difícil, mas o equilíbrio é fundamental. Mas eu fiquei um pouco confusa, assim, quanto à questão desse individual, porque eu também, eu tô já faz um tempo que eu tô numa fase descobrindo exatamente esse individual e é muito bom. E é extremamente libertador, assim. Eu não confesso que eu não entendi muito. Pra mim é muito bom. Eu entendi quando ele falou de individualidade, né? Se cansaram da individualidade. Realmente é porque eu também sinto isso às vezes, daquela coisa que a gente se sente... Eu me sinto às vezes fragmentado, digamos assim. Eu me sinto que esse todo seria um acesso a uma consciência maior, uma consciência universal.
entende? E nisso da personalidade a gente é individual, a gente é um ponto que a gente é individualizado, isso é muito importante, essa coisa que é nossa e tudo mais. Mas eu acho que pensar essa sensação de... Porque a personalidade, a gente adquiriu ela nesse planeta aqui. Na nossa personalidade, a gente adquiriu ela aqui, porque a personalidade ela é formada daquilo que nos disseram que a gente é, do que disseram que é certo, do que disseram que é errado, desde que a gente foi crescendo, que a gente, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. E isso é a personalidade, não é a nossa alma, não é o nosso espírito. E às vezes a nossa personalidade aprendeu a agir de uma forma diferente do que a nossa alma agiria, né? Às vezes a nossa personalidade passa a se preocupar com algo, passa a criticar algo, passa a ter julgamentos, e a gente pode cair em sofrimentos e ilusões, e acho que a personalidade ela não está errada em nós termos, mas eu acho que essa personalidade que ele se refere, talvez seja a personalidade do mundo que a gente criou de nós aqui, mas não que ela seja a personalidade definitiva que nós teremos, porque nós, no futuro, não seremos nada do que nós somos hoje na nossa personalidade. O Maurício Baccar fala que personalidade vem da palavra máscara, que é o que nós usamos para com a sociedade, e que é diferente de quem nós somos nós mesmos, né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele falou. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo assim, cada vez que eu me descobri mais, foi já exatamente onde eu comecei a sentir mais o todo. Mas aí acredito que tu tenha passado a sair da tua personalidade e integrado ao campo da tua alma, do teu espírito, o campo mais próximo da verdade. Tem um dos princípios herméticos, né, de que os opostos se encostam. Sim. Então a gente pode abarcar esse todo a partir da nossa personalidade e a partir também do abandono dela, são questões de ponto de vista. Realmente. Mas, e isso que a gente está colocando aqui tem muito a ver também com as recentes experiências pretéritas. Eu tenho quase convicção, não existe, né? Outro tem, outro não tem. Mas eu vou usar esse termo aqui, eu tenho quase convicção de que isso tem a ver com as nossas experiências passadas próximas. Porque o Jordelei, e posso falar que a Monize também, as últimas experiências, elas estão ligadas a esse planeta, a essa forma de viver e essa naturalização da personalidade como a gente entende ela. Não é o caso do Pava, né, que não está muito acostumado com esse tipo de experiência, e pode ser que não seja do Álvaro também. Então, eles têm uma noção um pouco diferente do que é encontrar esse todo a partir dessa personalidade individualizada. Mas não tem como bater o martelo nisso também. Mas realmente, não temos como. Que seja. Essa personalidade que fala, exatamente, ela diz tudo. Porque no meu modo de ler, de ler esta frase, né, a personalidade é aquilo que eu acredito que a gente vai mudar completamente daqui a 100 anos, daqui a 200, o universo trabalha para mudar a nossa personalidade, é o que eu acredito. Porque a personalidade, cada vez que a gente encarna em um local, a gente tem uma, que ela vai ser semelhante ao que a gente teve em outra época, semelhante ao que teve em outra, mas por isso que eu falo de libertar da personalidade, né? Porque acredito que todos vamos, porque quanto mais agirmos com a alma, a gente vai ter as nossas características únicas, mas isso não vai, no meu ver, ser chamado de personalidade. Mas vocês não acham interessante também, porque quando você está vivendo uma personalidade, você está experimentando uma coisa muito diferente, assim, eu vejo isso como algo quase como um ator, assim, sabe? Eu acho muito legal. Se entrar o máximo que dá dentro de si para se libertar. Né? É verdade. É conhecer certas partes, porque como disse o Equinaz, nós somos seres... Hélio, acho que é aí o barulho. Como diz o Equinaz, nós somos seres milenares, né? Nós estamos trabalhando com seres milenares. A gente não vem de 10, 20, 30, 80 anos. Ele diz, inclusive, que cada um de nós é mais de 2.000 anos, vem trazendo as nossas construções, né? A qual a gente lida hoje. Eu reassisti a palestra ontem e hoje, e eu não lembrava de nada do que havia acontecido sexta-feira. Então, que bom, assim, tu pode ouvir as palestras, né?
Que bom. Gente, vamos dar aqui uma corrida nos comentários do pessoal, dos membros, para ver o que a gente encontra. Pava, o Matt disse que viu o Xbox nos bastidores da palestra do Hélio. Hélio, tu tava gravando a palestra aquele dia ao vivo no Pava Play, e eles viram que ali nos bastidores tinha um Xbox. Ele perguntou o que eu acho, né? No momento, gente, jogo nas horas livres, que tem sido pouca, Defense Grid. Jogo maravilhoso. Muito bem. A Manu Pereira diz assim, sim, Lucas. Se cair o meu sinal é que eu tô com 4% de bateria de celular. Tá? Acho que dura até as 10. Tá. Mas qualquer forma, um abraço grande bom. pra todo mundo. Tá bom. A Sabrina diz assim, se é difícil mantermos bem, imagina lá a Sabrina, né? No plano extrafísico. Exatamente, no plano espiritual. Por isso que é outra bênção de estarmos aqui. Lucas Moraes disse que isso é verdade. Quando tenho projeções astrais, tenho uma lucidez inimaginável. Tudo é muito normal para mim. Realmente, Lucas, faz muito sentido. Ele diz que quando volto é como se estivesse com um corpo de borracha que isola. Exatamente. A gente tem um corpo que isola muitas energias. A gente sente tudo muito, muito mais forte do lado de lá. Tudo é muito mais intenso. E o nosso corpo é o escafandro, né? O escafandro que vai lá na densidade profunda do oceano e nos isola, né? A gente fica bem protegido naquela capa. Por isso que a gente acorda que parece que... onde estou, quem sou eu, né? Entramos dentro do tubo de 80 quilos, no meu caso de 74. Muito bem. Então, é um peso mesmo. Antes de finalizar aqui, já quero comentar, a partir da próxima conferência, se vocês aceitarem, quiserem, se o Pava permitir também, de que eu finalize com uma reflexão que vem sendo escrita uma por noite, e aí a gente finaliza dessa forma, ou no início também, ou quando quiser. Recusado, velho. Então tá bom. Então eu tenho uma outra ideia. Uma outra ideia que é... Pava que manda. O Pava que manda, imagina. Isso é tudo um consenso, gente. Já que essa ideia não foi aprovada, pelo menos eu quero chamar uma pessoa aqui para dar tchau para vocês também, que faz tempo que não aparece. Lauruca Tibiruca! Que coisa boa estar aqui, Lauruca Tibiruca. Oi, Cris. Oi, Jordelei. Olá, sumida. Lauruca, vem aparecer no canal mais. O pessoal está com saudade de ti. Pois é, né? Eu sei, é minha grande... É sempre a mesma coisa, eu tô sempre ausente. Lauruca. Tá dado o oi e o tchau. Nossa, sabe que a Lauruca tava no hospital, né? Não. A Lauruca tava no hospital. Primeira prova. Só que ela é médica, gente. Então não se preocupe. Em processo. Em processo de ser médica, isso. Muito bem, então, gente, como falta 2 minutinhos para as 9, vamos para a nossa última pergunta da Denise, que ela diz assim, por que o Umbral está em guerra? Vai ter limpeza lá também? O Umbral está em guerra, gente, porque aqui na Terra nós estamos em guerra. E lá eles chegam à perfeição, né? Tudo que tem aqui é uma versão imperfeita de lá. Se aqui tem guerra, lá eles estão numa guerra pelo menos 3 vezes maior. Então é por isso. E está em evacuação, sim, o Umbral está em... que nem foi Capela, né? Saiu agora, deixa minha recomendação para vocês, que lá no Pava Play acabou de sair agora às 8 horas da noite, um vídeo do mentor Lázaro, falando como foi trazer os exilados de Capela, como que os exilados foram exilados de Capela, e que o processo é semelhante ao que acontece nos umbrais aqui da Terra. E a mensagem que dá 6 minutos eu coloquei hoje lá, certo? Então vale a pena ver. E sim, está em evacuação os umbrais, só que imaginem vocês, né? Se tirarmos 2 milhões de pessoas por mês, vai levar 100 anos para fazer cócega na população do umbral. Porque é muita gente, 21 bilhões de almas para se relocar, por mais que sejam aos milhares, ainda assim é um movimento muito pequeno de retirada, mas está tudo dentro dos processos naturais e só estão ficando aqueles que ainda nos servem para nos fazer exercícios, para evoluir, e estão ficando aqueles, é claro, que têm ressonância ainda conosco, né? De outra forma, nós também teríamos que sair. Se forem evacuar 100% o umbral, vão ter que me arrebatar daqui.
Essa é boa, né? Reserve lugar pra mim nessa. Hélio, uma dica, fica embaixo de uma marquise com 3 centímetros de chumbo pra não poder ser sugado pela nave. Ó, minha dica. Viu? Pessoal, eu preciso me gente, retirar. Está na hora de irmos, 10 horas. Certo, Jordan, a gente agradece muito pela tua presença. Certo? Uma maravilhosa noite pra ti. E até a próxima semana. Uma noite iluminada. Até a próxima semana. Que Deus ampare e abençoe a todos. Abraço. A ti também, um abraço. Muito bem, gente. Cris, agradeço a tua presença também. Maravilhoso. Hoje tu falou pouco, Cris. Sabe que a próxima conferência é de quem menos fala na última, né? Então a próxima vai ser a tua. Beleza. Ó, pronto, falou mais que a Monize. É da Monize. A próxima. Brincadeira. Porque toda vez é minha. É que faltava só uma palavrinha para ele ganhar, para te ganhar dele. Brincadeira. É do Cris a próxima. Eu falei mais, sim. A Monize hoje falou mais. Muito bem, Cris, a gente agradece a tua presença, certo? A gente tem que... Cris, vamos só contar para eles, então, o que nós estamos aqui mirabolando para o Pava Play. Nós estamos mirabolando todas as sextas-feiras, né, Cris? Passar um relatório da Terra. Tudo que se passou no campo geofísico da Terra, como... terremotos, né? Porque terremotos são mudanças da vibração da Terra, tudo que se passou com o clima e o clima solar. Porque eu e o Cris somos pessoas que gostamos muito de prestar atenção nisso, de ver os movimentos da Terra, do universo e como isso se relaciona com a humanidade. Então a gente pensou em criar um pequeno relatório para colocar no Pava Play todas as sextas-feiras. Vai ser bem legal. Se der tempo, a gente começa já nessa semana. Essa semana eu estou ultra atarefado com as edições do Olho de Horus, não, né, gente? Essa série já passou um ano do Conversando com Deus. Hélio, agradeço muito a tua presença. Muito obrigado. Amanhã estarei aí para darmos sequência, inclusive a gravação da série, e também para tirarmos uma foto que vai, Cris, para a capa do álbum, do CD, enfim, das músicas de final. Isso mesmo. Então, é isso. Tu vem de manhã? Obrigado a todos do chat. Valeu, Muniz, Renato, Letícia, Pava, Cris. Valeu, Jordelei. E boa noite. Tchau a todos. Boa noite a todos. Tchau. Letícia e Renatinho, boa noite. Tchau. Amanhã eu tenho uma pergunta. Renatinho, amanhã? Pergunta, Pava. Não sei o que é. O que você queria falar? Não? Faz a pergunta. Tá. Vou esperar essa pergunta, hein? Tá anotado aqui. Pergunta do Renatinho. Ele faz pra você amanhã. Vai perguntar. Tá bom. Pelo chat da conferência. Isso, tá bom. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Letícia. Boa noite. Dormam bem. Monize, a gente agradece tu ter vindo, tu ter aparecido. Eu queria falar 2 coisas. Uma delas que eu acho muito legal do que você e o Cris vão fazer, das explosões solares, essas coisas, porque até para o pessoal começar a observar no corpo físico as reações, porque muitas vezes, assim, quando eu converso com o Cris, ele fala, tem explosão solar, e aí eu vejo assim, nossa, aconteceu isso comigo, eu começo a observar mais, sabe? Eu acho muito legal para o pessoal começar a perceber. E a segunda coisa é que, por mim, pode aumentar um pouco mais, porque tá meio corridinho. A conferência, né? É 40 minutos de conferência. Não, é 50 minutos de conferência. É 50, e se for pensar 10, a gente pede, porque chega. É 10 dando oi e 10 dando tchau, né? É verdade, tem esse detalhe. Então é meia hora de papo corrido, né? Tá certo. Vamos dar um jeito nisso, quem sabe a gente vai até as 10h10, então, né? É muito verdade isso que a Moniz falou, né? Porque aí a gente, observando isso, a gente consegue perceber verdadeiramente o como e o quanto estamos conectados. O quanto uma coisa, milhões de quilômetros atinge aqui e tá tudo junto. Não, e eu percebi muito nessa última que o Cris me falou, tipo, eu tive reações, assim, muito instantâneas e muito fortes, assim. Até hoje, né? Mas agora tá diminuindo. Não, tem mesmo, que é um dos motivos que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar sempre, e a gente vai passar até o índice KP, que é a perturbação geomagnética da Terra, né, frente ao vento solar, que é muito legal, porque ele faz pressão na Terra, faz pressão nos humanos, não adianta, as emoções se pressionam também, né?
Porque é o nosso campo, né? Tudo que está na Terra faz o movimento da Terra, tudo que está na Terra acompanha o campo da Terra. Não tem, né? Antes de pressionar o físico, né? Pressiona a atmosfera, pressiona a parte sutil, é a partir disso que os animais percebem o que vai acontecer antes também na natureza, e é por isso também a veracidade da astrologia. Verdade. Sim. E os membros também apoiaram mais 10 minutinhos. Ué, vamos levar para conclave esta semana. E beleza. Quem sabe... Eu aprovo mais 10 minutinhos de conferência, fazer até as 10h10, certo? Pra vamos fazer uma votação. Também. Pra mim também. Bom, então. Depois olha aí, gente. Que legal, então. Ou das 9 às 10, disse o Álvaro, né? Também é uma opção. O que vocês acham das 9 às 10? 9, às vezes, eu fico agarrado. Tá. Então... 9 e 10 pra mim é de boa. Era providencial 9 e 10, então, Cris. Não sabia por que. Aumentando de 10 minutinhos, depois vai às 22 e 10. Depois vai até meia-noite um dia. 20, aí vai. Muito bem, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Moniz, uma boa noite pra ti. Obrigada. Durma com os anjos. Obrigado. E a todos os membros que estiveram aqui conosco, eu agradeço muito a presença. Então, só um pouquinho que eu dou tchau pra vocês, então. Tchau, gente. Durmam bem. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Agora eu dou tchau pros membros. É que eu falo mais... Não, na verdade eu só falo 1 minutinho ou 2 mais com eles, né? Mas talvez esse tempo a gente também aumente, não sei. Mas, então eu dou tchau para todos. Agradeço muito a presença de todos vocês. Nós nos vemos na terça-feira que vem, às 9h10. E quem sabe vai até às 10h10. Boa noite, gente. Boa noite.